eu sou a professora Isabela e hoje nós vamos ver o capítulo 4 de Biologia B, tá? Do primeiro ano. Então nós estamos vendo aí a histologia vegetal. No último capítulo, no capítulo 3, nós vimos aí os tecidos meristemáticos, né? E hoje nós vamos ver os tecidos permanentes. Que esses tecidos permanentes, eles vão ser originados a partir dos tecidos meristemáticos e os tecidos permanentes, eles não vão sofrer nenhuma divisão celular. E eles podem ser classificados e podem ser de diversas funções. Eles podem ser de proteção, de armazenamento, de revestimento, preenchimento, sustentação, tá? Então esses tipos de tecido, eles vão corresponder à maior parte da massa da planta, já que eles vão desempenhar diversas funções, tá? Eles também terão a função de evitar a perda de água dessa planta, já que eles vão também desenvolver a função de proteção, revestimento, e eles podem ser de dois tipos, que é... Espera ainda, bota um pouquinho. Pronto? Deixa eu dar ok, tá bom? Então esses tecidos, eles podem desenvolver diversas funções, como proteção, revestimento, armazenamento, tá? E aí os tecidos permanentes, eles serão classificados em alguns tipos. Eles podem ser classificados como de revestimento, podem ser classificados de preenchimento, de sustentação e de condução, e nós vamos ver cada tipo e nós vamos ver a função de cada um. Então, os tecidos de revestimento, como o próprio nome já diz, né? Eles vão revestir a planta. Então, esses tecidos, eles vão funcionar igual à nossa pele, a pele dos animais funciona. Então, a pele, ela vai servir para quê? Para proteger, para revestir, né? E os tecidos de revestimento também terão essa mesma função e eles vão evitar a perda de água excessiva dessa planta, e eles podem ser classificados em dois tipos. Podem ser o tecido de revestimento epiderme, né? Que lembra aí, é muito parecido com a nossa pele, né? A epiderme, né? E também podem ser classificados aí como suber. A epiderme, geralmente ela vai ser encontrada na raiz, em caules jovens, nas folhas, nas flores e também nos frutos das angiospermas. É um tecido que é vivo, tá? Porém, lembrando que ele não vai realizar fotossíntese porque ele é aclorofilado, ele não possui a clorofila para absorver o pigmento, e geralmente a epiderme, ela vai ter vários anexos na epiderme das plantas. Quais são esses anexos? Podem ser pelos, tricomas, podem ser papilas, acúlios, espinhos, estômatos, tá? Cada anexo desse terá uma função. Então aqui nós temos uma imagem que vai mostrar o estômato, que geralmente ele vai ser encontrado na epiderme da planta e ele vai ter a função de trocas gasosas, de controlar também a quantidade da transpiração, a perda de água daquela planta. Também existem os acúlios, que é como se fossem pequenos espinhos, que geralmente são encontrados em rosas, nas roseiras, né? E serve para proteção. Também existem pelos, que os pelos eles vão servir para, geralmente, proteção, vai servir para secreção, para absorção de substâncias, e as papilas, que são encontradas geralmente nas pétalas das flores, e elas vão servir para atrair insetos. E essas papilas, elas deixam as pétalas bem macias, tá? E é isso que vai fazer com que o inseto seja atraído. Suber também é outro tipo de tecido de revestimento, e esse tecido geralmente ele é mais encontrado nas raízes das plantas lenhosas, tá? Plantas lenhosas que vão ter vasos condutores de seiva. Essas células, elas já são mortas e ocas, tá? Diferente da epiderme, que era viva, né?
ela vai ser isolante térmico. Então aqui a gente vê o suber, que é como se fosse a casca, né? Que é uma parte morta da planta. E aí também é conhecido o suber como cortiça, né? Lembra aí que a cortiça ela foi visualizada também, né, pelo Robert Hooke, e ele analisou a cortiça e verificou pequenas lacunas, e foi a partir daí que se utilizou a primeira vez o nome célula, né, analisando aí a cortiça, que é uma parte morta, né, então ele acreditava que era algo oco, vazio a célula, mas aí posteriormente, com vários outros estudos, verificou-se que a célula é viva e ela tem atividade metabólica. Tecidos de preenchimento, né, é outro tipo de tecido que, como o próprio nome já diz, ele vai ser responsável por preencher espaços entre os tecidos e de revestimento e os tecidos condutores. Ele também pode ser conhecido como parênquima, esse tipo de tecido. As células elas são vivas e têm grande capacidade de se diferenciar em vários tipos de tecido. Eles vão apresentar várias funções, como realizar a fotossíntese, secreção de substâncias, armazenamento, respiração da planta, tá? Então, esses tipos de tecido eles vão ser classificados em vários tipos. Quando ele armazena água, esse parênquima, ele vai ser denominado como aquífero, tá? Esse tecido ele é muito encontrado, o tecido aquífero, em plantas xerófitas, como por exemplo o cacto, né? O cacto ele vai armazenar água porque ele está encontrado, ele é situado na região da caatinga que passa por breves, né? Longos períodos, na verdade, por seca, né? De seca. Então ele vai ter esse tecido para armazenar água, para que ele possa sobreviver nos períodos de seca. Quando o parênquima ele armazena aí ele é denominado de aerífero, tá? Então geralmente é encontrado em plantas aquáticas, como por exemplo Vitória Regia, né? Que precisa ter o ar para poder flutuar. Também eles podem ser de reserva, tá? Então é o parênquima classificado como amilífero, que ele vai armazenar amido, por exemplo, que é muito encontrado em tubérculos como batata. Também o parênquima ele pode ser classificado como clorofiliado, né? Ele vai auxiliar no processo da fotossíntese, tá? Que é muito encontrado geralmente em folhas esponjosas, paliçadiços. Parênquima de preenchimento, como o próprio nome já diz, ele vai realizar o preenchimento entre os tecidos, e um exemplo que a gente poderia citar seria o córtex e a parte da medula do caule. Tecido de sustentação, que é outro tipo de tecido, né? Esses tecidos, como o nome diz, ele vai ser responsável pela sustentação, e ele é encontrado principalmente nas folhas, nos frutos, no caule, na raiz, tá? Nós temos de dois tipos, que é o colênquima e o esclerênquima. O colênquima ele vai ser formado por células vivas, geralmente bem alongadas, ricas em celulose, que está presente geralmente na parte mais jovem da planta, tá? E vai conferir flexibilidade aos órgãos vegetais. Já o esclerênquima, ele é formado por células mortas e ele vai ter células também alongadas, e ele é encontrado principalmente nas partes mais antigas da planta. Tecidos de secreção, como o próprio nome já diz, são tecidos que serão responsáveis por produzir substâncias, né? E serão depositadas em células mortas, ou em vacúolos, ou em cavidades, ou em canais. Nós temos aí exemplos de nectários, pelos glandulares, lactíferos, né? No caso da planta que a gente vai extrair o látex, né? Por exemplo. Bolsas secretoras, células secretoras, glândula de sal, hidatidócitos, canais resiníferos, né, que vai sair a resina também, tá? Então essas plantas, algumas plantas têm o tipo de tecido de secreção que vai produzir, vai secretar alguma substância. Algumas substâncias também bem leitosas, né? Tem o néctar também, tá?
Tecido de condução, como o próprio nome já diz, vai ser responsável pela condução de substâncias, pelo transporte, pela distribuição principalmente de água e substâncias como sais minerais, como açúcar, né, por todo o corpo da planta. E os principais são xilema e floema, né? O xilema ele também é conhecido como lenho, né? E ele é formado por células mortas, tá? Que tem lignina na parede celular. E esse tecido geralmente ele vai ser responsável por conduzir a seiva bruta, que é formada principalmente por água e sais minerais, que vai desde a raiz até as folhas das plantas. Já o floema, ele é conhecido como líber e ele vai ser formado por células vivas. O floema ele vai ser responsável por distribuir a seiva elaborada. A seiva elaborada vai ser aquela substância que foi produzida durante a fotossíntese, que é a matéria orgânica, tá? Que vai ser distribuída desde o caule e das folhas, das raízes, por todas as partes das plantas. Aqui nós temos uma foto, uma imagem que vai mostrar o xilema e o floema, né? Esses vasos realizando aí a distribuição de água, da seiva bruta e da seiva elaborada, desde a raiz até todas as partes da planta. Para casa, vocês irão responder as páginas 558 a 570 até a 572. Então é isso e até a próxima aula.